O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante a vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Meus caríssimos irmãos e irmãs, amado povo de Deus, nessa liturgia deste domingo, o Senhor vem chamando para nós atenção para o verdadeiro sentido da nossa palavra de Deus, que é buscar sabedoria. A sabedoria que é o próprio Deus. Um homem sábio, uma mulher sábia, uma pessoa sábia é aquela que busca viver a verdadeira sabedoria. Muitos pensam aí pelo mundo que viver a verdadeira sabedoria, né, é ter prazer, é ter muito dinheiro, é esbanjar, é cuidar da beleza. Muito bom, mas não é isso a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é quando nós colocamos o amor de Deus em prática, o amor de Cristo. E esse amor que é doação, que é entrega, que é sacrifício. Olhe para a cruz, olha o exemplo aí de doação. A verdadeira sabedoria, entrega, doação, aquele que se doa, aquele que não está apegado aos seus bens. Essa é a verdadeira sabedoria. Porque aqui, essas coisas desse mundo, o Senhor hoje quer nos despertar nessa leitura de hoje, que as coisas do mundo passam, tudo passa, só Deus não passa. Por máximo que a gente construa coisas, por mais que a gente
agarir coisa, como diz o Evangelho. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e vir perder a sua alma? Que vai dar o homem a Deus em troca da sua vida, da sua alma? Não. Deus nos abençoa nos bens materiais, abençoa. Por isso que hoje no Evangelho, quando nós ouvimos dizer como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Até como os apóstolos, muitas vezes a gente fica assim, mas e aí? Como é que fica essas pessoas que têm muitos bens? Como é que fica a situação? Nós temos que entender bem isso aí. Quando a palavra de Deus, quando Jesus disse hoje para nós no Evangelho, que é difícil um rico entrar no reino de Deus, eles estão falando daqueles ricos miseráveis, pobres, sem sabedoria. É esses ricos. Ricos gananciosos, quanto mais tem, mais quer. Não se conformam. Nós estamos vendo exemplo aí. Com essa pandemia nós vimos muito bem claro que nós sempre estamos vendo isso aí, mas infelizmente homens que ganham muito bem, homens que não precisavam burlar a lei, e a gente vê homens de grande posição no nosso país, na nossa sociedade, que se vendem por causa da ganância, e olhe lá, as prisões estão cheias, tornozelas cheias de... Por quê? Por causa disso aí. A ganância. Não se conforma. Ganham muito bem. Tem pessoas que ganham... Olha lá, tem pessoas que não chegam a ganhar nem um salário e estão vivendo. Não está precisando roubar dos outros para viver. E esses homens, essas pessoas que ganham multidões e multidões de dinheiro, não sabem, tem deles que não sabem nem onde gastar. Se viver 3 vidas, não vai conseguir gastar o tanto de riqueza e de dinheiro que esses homens ajuntaram. Em custa de quê? Da vida dos mais miseráveis, dos frágeis. É isso. Quanto nós sabemos disso aí? Não se aproveitaram dessa pandemia e desviaram multidões de dinheiro. Agora está aparecendo. E Deus ajude, a justiça de Deus não falha. Que apareça, que eles paguem por isso. Quantas pessoas morreram à míngua, que não era hora de morrer? Quantas pessoas ainda iam viver bastante tempo, mas por causa da falta de assistência, oxigênio, materiais e tantas outras coisas, morreram. Enquanto eles estavam disputando aí como fazer as coisas. Vocês sabem muito bem. Olha o Evangelho de hoje. Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É esse tipo de rico. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm posse, que nem parece que tem, de tão bondosas que elas são. Ajuda, contribui. Então não é esse tipo de pessoas. Nós temos que compreender bem. Fulano é rico, então fulano já está condenado. Não é isso. Não é dessa maneira. Nós temos que separar bem as coisas. Então, mas o Senhor nos chama a atenção para a gente buscar sabedoria. Olha lá, Jesus disse: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Para aí. Como é difícil entrar no reino de Deus. E é mesmo, não é assim de qualquer jeito que a gente vai entrar, não. Porque aqui tudo se paga diante de Deus, o que nós fizermos, meus amados irmãos. Tudo. Até o menorzinho pecado. Porque o pecado não teve origem em Deus. Então por isso que nós temos que estar buscando ao Senhor, pedindo, suplicando ao Senhor perdão dos nossos pecados, revendo a nossa vida todo dia, fazendo um ato de contrição todo dia. Porque não é fácil entrar. O reino de Deus é para todos. Vinde a mim todos, Jesus disse, mas não entra de qualquer jeito. Não entra. E muita gente, aí a falta de sabedoria, pensa que entra de qualquer jeito, que se pode comprar o reino de Deus. Eu dou uma soma de dinheiro lá para a igreja, faço isso para a igreja, então já comprei o céu. Não é assim não, meu amado, minha amada. Não é assim. Aquele que não renunciar a si mesmo, disse Jesus, e não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. E ninguém quer ter sofrimento, né? As pessoas hoje, principalmente no nosso mundo, na nossa sociedade, quer tudo com facilidade, não é verdade? Tudo com facilidade. Ninguém quer sacrificar um pelo outro. E o amor
O verdadeiro sentido da sabedoria é adoração, é sacrificar, é amar. É isso que a palavra de Deus hoje vai ensinar para nós, né? Por isso eu convido você para segunda-feira, 6 horas da manhã, fazemos a missa, celebrarmos a missa pelas almas dos fiéis defuntos, né? Porque eles precisam disso aí. Estão lá, sofrendo. Não é brinquedo não, é seriedade. Precisa das nossas orações. Teus parentes, teus amigos, pessoas que você amava aqui, que até passou o tempo, já esqueceu delas, e elas estão lá desesperadas, pedindo, socorrendo, pedindo o sacrifício da Santa Missa, pedindo o Santo Terço, pedindo a comunhão que ofereça por elas, que faça um sacrifício por elas, porque elas querem ir para a beatitude de Deus, contemplar a face de Deus, mas por causa das suas travessuras, a falta de prudência, a preguiça da oração, a falta para com a própria Santa Missa, elas estão lá, se purificando, para poder ir direto para o céu. E muitos de nós católicos perdemos essa devoção que é bíblico, que é da doutrina da igreja, ensina rezar pelos fiéis defuntos. Por isso que a igreja, para não esquecermos, colocou 2 dias para a gente não se esquecer de rezar, pelo menos nesses dias. Todo dia tem que rezar por ela. Olha que todo sacrifício da Santa Missa tem o lembrete pelas almas, pelos fiéis defuntos, toda missa. Para a gente não esquecer, a igreja colocou a segunda-feira, que é o dia de rezar pelas santas almas. Todo dia tem que rezar, mas para a gente não esquecer, lembrar que a segunda-feira, pelo menos a segunda-feira, é o dia de rezar pelas santas almas do purgatório. E no dia 2 de novembro, que é dia dos fiéis defuntos. Às vezes nós esquecemos, colocamos lá, colocamos coroa, enterramos, deixamos lá e pronto, e acabou. E não, vou contar só uma historinha do Padre Pio, rapidinho. O santo Padre Pio, de Petricina, né? Ele ia celebrar a missa e um dos seus confrades ali, religiosos também, disse: ô padre, lembra do meu pai? Reza pelo meu pai. Aí deu o nome: reza pelo meu pai. Tá, eu vou rezar. Quando terminou a Santa Missa, o Padre Pio chegou e bateu no ombro dele e disse assim: olha, teu pai estava 32 anos sofrendo no purgatório, estava precisando dessa missa hoje para ir para o purgatório. 32 anos. Está vendo como nós somos ingratos? Uhum. Como nós somos ingratos, né? E um dia nós vamos estar lá, porque não é fácil entrar no céu direto não. Nós vamos passar por lá e vamos precisar das orações de quem ficou aqui para rezar por nós, porque diz os santos dizem que tiveram as visões do purgatório, as próprias orações das almas não servem para elas. É nós que temos que interceder por elas. As orações delas servem para nós. Quando nós rezamos por elas, elas rezam por nós. Olha lá, coisa linda. Esse intercâmbio é a comunhão dos santos, está vendo? Comunhão da igreja. Creio na igreja, comunhão dos santos, unia católica. Elas rezam por nós e nós rezamos por ela. E as nossas orações têm muito valor diante de Deus por elas, está vendo? E quando elas chegam no céu, Deus diz assim: olha, quem tirou vocês, quem apressou a saída de vocês do purgatório, foi aquelas pessoas ali, Era o Padre Francisco, com um bando de irmãos lá da igreja, rezando por vocês, toda segunda-feira e todo dia. Apressou. Sabe o que é que vai acontecer? Porque no céu não existe ingratidão. Naquele momento, aquelas almas santas, que do purgatório já são santas, mas aquelas almas que já estão na alegria do céu, vão ser nossos defensores, nossos intercessores do céu. E os santos fazem isso por nós. Os santos não estão no céu coçando o umbigo não, coçando a barriga não, eles estão intercedendo por nós. Assim são as almas também, santas, estão lá no céu. A sua mãe que está lá no céu, seu irmão, seu amigo que já está no céu, eles estão intercedendo por você, para que você não saia do caminho do bem, não saia do caminho da sabedoria, do caminho de Deus. Está vendo que coisa maravilhosa? Então, que Deus nos abençoe, nos faça compreender essa mensagem da palavra de Deus para nós hoje. Amém?